Oi, pessoal, estamos aqui então no nosso quarto podcast. Hoje a gente está aqui com a Carol Pavan, que é uma psicóloga incrível, que vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre aprendizagem e autoestima dentro desse contexto escolar. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer para mim estar aqui com você. Obrigada, Carol. Prazer é meu em poder falar aqui com você e com os professores e professoras sobre esse assunto tão importante e tão interessante. Maravilha. Carol, se apresenta um pouquinho para a gente, fala para eles assim o que você está fazendo atualmente, apesar de você já ter feito muita coisa, ser uma trajetória muito longa, contextualiza para a galera com o que você está trabalhando hoje. A joia. Então, atualmente, eu sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos, e entre os adultos eu tenho um foco de trabalho na orientação de pais e mães nas questões de desenvolvimento infantil, nas questões de educação com os filhos. E eu sou professora em 2 programas de especialização, de pós-graduação, um de atendimento de adultos e o outro nessas questões de criança, adolescente e orientação de pais. Esse é o meu trabalho atual. Maravilha, Carol. Isso tudo, né? Isso tudo é o seu trabalho atual. Carol, então assim, o pessoal mandou algumas perguntas, né? E aí eu vou trazer essas perguntas para você para a gente começar a nossa discussão sobre esse tema. E aí a primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte, ó. Quais os impactos da pandemia na aprendizagem e autoestima das crianças? Certo, vamos lá então. Para a gente começar, eu queria trazer 2 conceitos importantes aqui para a gente, que vai fundamentar bastante a nossa conversa. Um deles é o próprio conceito de autoestima, como a gente entende, né, que é autoestima, como ela é desenvolvida, e o outro é o de autoconfiança, que muitas vezes a gente acaba trazendo junto, misturando um pouco esses conceitos. Então, autoestima tem a ver com os sentimentos que um indivíduo tem, e aí nesse caso da nossa discussão, né, as crianças, em relação a ela própria, mas não sobre ela dar conta ou ser capaz de fazer algo, mas sobre ela ser amada, ser querida, ser especial, por ser quem ela é, não por conseguir ou ser capaz de fazer alguma coisa. A autoconfiança já tem relação com o repertório que a criança é capaz de apresentar. Ou seja, quando a gente pensa em capacidade de aprender, em conseguir fazer alguma tarefa, a gente está falando de autoconfiança. Então, a criança que sente que é capaz de fazer uma prova, de aprender o conteúdo que está sendo ensinado, aí a gente está falando de autoconfiança, né? Com relação à pandemia e aprendizagem, talvez a pandemia possa ter impactado mais na questão da autoconfiança. Essas crianças ficaram afastadas do contexto da escola, elas ficaram ou assistindo aula online ou muitas vezes nem conseguindo acompanhar atividades online. Elas passaram a fazer isso tudo de uma forma muito informal. Então, quando elas voltam para o ambiente escolar, elas podem sentir que não dão conta mais de fazer isso, né? Não dão conta mais de estar dentro da sala de aula, não dão conta de entender o que os professores e professoras estão ensinando, não dão conta de fazer uma prova, que esqueceram tudo que já aprenderam. Pensando nas crianças que ainda não tinham ido para a escola antes, elas podem sentir que elas sabem menos do que os outros amigos, elas podem se sentir incapazes de estar ali, porque estão ali pela primeira vez, às vezes atrasadas em relação ao que a gente esperava que elas entrassem, né? Essas crianças entraram mais tarde no ambiente escolar. Então, eu fico pensando que talvez possa ter mais impactos na autoconfiança. A autoestima, ela poderia ser afetada se a gente teve, por exemplo, um ambiente muito estressante em casa, né? De repente os pais estavam numa situação estressante e isso impactou nas relações, na forma de tratar aquela criança, né? De repente perder a paciência e atribuir à criança problemas que não eram
produto do comportamento da criança, né? Então, mas você é muito bagunceiro, mas você não consegue ficar parado um minuto, você é um inferno na minha vida. Esse tipo de acontecimento pode ter afetado a autoestima, mas não é mais o que a gente pensa no contexto da aprendizagem, né? Seria mais da autoconfiança. Acho que é isso, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho. Sim, sim, muito bom. Então, a gente vai ter aqui, né, essas crianças que vão questionar a sua própria capacidade de realizar determinadas tarefas, de muitas vezes se inserir naquele contexto escolar, né, aquela questão que a gente sempre fala das regras, que as regras daquele contexto escolar, elas são regras que são diferentes das regras de casa, né? Então, uma criança que não está acostumada, ou que estava acostumada, mas que passou o período inteiro da pandemia em casa, ela pode desacostumar com essas regras, né? E aí vivenciar uma certa dificuldade de se inserir de novo nesse contexto, né? E aí a gente pode ver esse efeito, então, na autoconfiança dessas crianças, e aí, consequentemente, a gente também pode ver esse efeito na aprendizagem, né, Carol? Sim. Uma coisa afeta a outra, né? Com certeza. E aí nesse caso tem um impacto direto, né? Então não vou conseguir aprender. E isso já muitas vezes é uma condição afetiva que atrapalha a atenção, atrapalha a concentração, dedicação ali naquela tarefa. Maravilha, eu pensei mesmo nessa questão de dedicação, né? Então, já que eu não consigo fazer, eu não vou nem tentar fazer, eu não vou nem tentar prestar atenção, né? Então, realmente, aí a gente tem um impacto bem grande na aprendizagem, né? Maravilha, Carol. A gente tem uma outra pergunta aqui, ó, que é um pouquinho maior. Ó, em muitos casos, nota-se crianças com baixa autoestima, principalmente crianças com algum tipo de deficiência ou dificuldades significativas. Como trabalhar isso e garantir a aprendizagem de conteúdos específicos e um desenvolvimento satisfatório? Certo. Quando a gente pensa na questão da autoestima e as características específicas de cada criança, né? A gente pode pensar, como está na pergunta, crianças com algum tipo de deficiência, crianças que estejam mesmo que sem um diagnóstico, sem uma avaliação, né? Com dificuldades para aprender, não estão conseguindo aprender os conteúdos que estão sendo ensinados, ou mesmo que a criança tenha alguma característica específica, né, que tenha algum impacto em como ela se sente querida, amada, benquista, né, pelos outros, isso é uma condição que gera uma infinidade de sentimentos desconfortáveis, né? A gente pode se sentir triste, a gente pode se sentir deslocado, a gente pode se sentir excluído. Isso de fato pode acontecer, né? E os sentimentos são compatíveis com isso, é um mal-estar. E uma criança se sentindo mal, ela não está em condições de se dedicar a qualquer que seja a tarefa. Então, ela está triste, vai ser difícil prestar atenção, vai ser difícil ficar quietinha na aula. Outra emoção muito comum que pode acontecer nesse tipo de contexto, e às vezes a gente esquece, é raiva, revolta, indignação. E aí essas crianças podem apresentar um comportamento mais desafiador, mais difícil de ficar quieta, mais difícil de obedecer às regras. E isso tudo é uma condição afetiva que impacta em qualquer desempenho que a gente espere da criança. Então, vai impactar na aprendizagem, porque essa criança não vai estar pronta e tranquila para aprender. Ela vai estar com algum desconforto, algum tipo de estressor ali presente que vai impactar no desempenho, no desenvolvimento dela. E aí, muitas vezes a gente não tem muito recurso, eu imagino, dentro da escola para dar conta disso, né? Vocês já têm outras tantas tarefas em ensinar. Então, muitas vezes essa criança precisa de ajuda externa, a gente precisa recorrer a recursos da rede, verificar com essa família se ela tem ajuda.
mas o papel dentro da escola pode ser de oferecer, pelo menos ali, esse contexto para a criança, para que ela se sinta especial, sendo como ela é, para que ela se sinta querida, independente de se ela está sendo uma boa aluna ou não está sendo uma boa aluna naquele momento, se ela está conseguindo aprender ou não. Isso não tem a ver com ela ser querida por todos que estão ali ao redor, né? Ela pode ser amada, porém, neste momento não está conseguindo aprender o que era esperado para aquele ano, para aquele momento, e ela vai ali se preparando para aprender então depois. Maravilha, Carol. E aí a gente volta também numa ideia da problemática da gente nesse tipo de situação em que a gente verifica que a criança ela está com dificuldade de aprendizagem, ela está com dificuldade de se adequar a um determinado contexto ali de sala de aula, e a gente faz afirmações referentes a essa criança, né, do tipo, você é burro, você não consegue aprender, e isso seria algo que iria piorar muito mais, né, essa autoestima dessa criança, essa autoconfiança, né, o que você acha? Sim, Carol, você falou um ponto super importante. Algo que pode ser muito valioso para ajudar as crianças no desenvolvimento da autoestima é que a gente possa, quando precisar, fazer alguma crítica, algum apontamento sobre aquilo que ela precisa fazer ou não deveria fazer, que a gente foque no comportamento dela e não na criança, né? Então, como você deu exemplo, dizer para a criança, você é burra, a gente está dizendo que aquela criança tem uma condição que é parte do que ela é. E quando a gente diz, olha, você precisa sentar aqui, você precisa fazer a lição, você precisa ler esse texto, você precisa copiar o que eu passei na lousa, você está dizendo sobre o comportamento dela, né? Então, você pode dizer, olha, você não está copiando, você precisa copiar, que é diferente de você, você é desobediente, você nunca faz o que eu peço. Eu estou falando mais sobre a quem a criança é. E aí isso afeta muito a autoestima. Então, algo que da parte de professores e professoras que contribuem muito é desenvolver essa atenção sobre falar sobre o comportamento da criança quando eu quiser fazer alguma mudança e quando eu for fazer um elogio, eu identificar também se eu estou fazendo um elogio a um comportamento, né? Então, por exemplo, olha que lindo, você fez toda a lição, né? Independente de estar certo ou errado. Né? Você fez toda a lição, ou você copiou o que eu pedi para você copiar. Ou quando eu quiser falar sobre ela, eu posso dizer, você é uma criança muito querida, né? Você é uma criança muito amada, seus amigos gostam muito de você, porque eu estou falando sobre a pessoa da criança e não sobre um comportamento dela. Que aí a gente volta para a questão de autoestima e autoconfiança. Né? Se eu falo sobre um comportamento de aprendizagem, eu estou falando sobre autoconfiança. Se eu falo sobre uma característica da criança, eu estou falando sobre autoestima, né? Sobre quem ela é. Maravilha, Carol, ficou muito claro, muito bom. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Como fazer com que o aluno acredite em si mesmo? Olha, essa é uma pergunta, como as pessoas têm dito, né? Pergunta de milhão. Sim. Se a gente soubesse ou tivesse, né, uma resposta objetiva sobre isso, acho que a gente não teria talvez nenhum problema com relação ao desenvolvimento, à autoconfiança e autoestima. A gente não tem uma resposta única e pronta para isso. Mas trazendo um pouquinho do que a gente acabou de falar na questão anterior, a gente pode focar em tentar sempre olhar para aquela criança e ajudá-la naquilo que é importante no aspecto de autoconfiança, ou seja, ajudar no desenvolvimento dos comportamentos, quando eu conversar com essa criança e estiver apontando
necessidade de mudança, eu falar do comportamento que ela está apresentando e do comportamento que eu desejo que ela apresente, mas, para além de tudo, eu valorizar essa criança enquanto uma pessoa única e especial e valiosa por quem ela é, né? E não por alguma coisa que ela é capaz de fazer, porque aí eu tô olhando para autoconfiança apenas e não para autoestima. As duas situações, os dois sentimentos, né? Porque ambos são emoções que a criança tem, são importantes. E eu tenho essas duas formas diferentes de desenvolver cada um deles. E, inclusive, valorizando as diferenças, né? Muitas vezes a gente pensa em igualdade, precisa de todo mundo ser igual, mas, por outro lado, a gente precisa pensar que cada criança é uma criança e que cada criança é importante por ser quem ela é, que é só ela que é daquela forma. Muito bom, Carol. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai de encontro com a pergunta que fizeram sobre o impacto da pandemia, que é assim, ó, como elevar a autoestima de uma criança que sofre com diversos fatores externos? Certo. É um grande desafio também pensar nisso, né? Porque a gente não tem nenhum controle sobre fatores que estão fora dali do contexto onde a gente está. Então, imagino que, pensando nos professores e professoras, quando estão falando de fatores externos, muitas vezes são fatores relacionados ao ambiente familiar ou ao contexto onde a criança vive fora da escola. E a esses fatores não tem nenhum recurso ou nenhum controle que os professores possam exercer. Mas a gente pode, né, voltando lá em cima, pensando em autoestima e autoconfiança, fazer tudo isso que a gente vem conversando sobre tratar a criança como alguém único, especial, amado e querido, favorecer esse ambiente entre os amigos dentro da escola e focar no comportamento e no caminho que aquela criança estabelece dentro da sala de aula, em termos de aprendizagem, né, para mostrar para ela que ela está conseguindo se desenvolver. Então, ela olhar para o caminho dela própria, de onde ela partiu e onde ela está, de forma que ela comece a confiar naquilo que ela está conseguindo fazer. Então, nesse aspecto, autoconfiança. E no outro ponto, né, dela se sentir amada, querida, ter esse ambiente que oferece acolhimento dentro da escola. E aí eu volto na questão do encaminhamento para às vezes terapia, às vezes uma avaliação pedagógica, enfim, para fora, né, se essa criança estiver vivendo em um ambiente que não está favorecendo o desenvolvimento de autoestima. Maravilha, muito bom. E aí, já que a gente está falando de autoestima, tem uma outra pergunta aqui, ó. Existe algum limite para a autoestima dentro de sala de aula? Em excesso, ela é saudável? Interessante. Fiquei pensando aqui, né, o que seria uma autoestima em excesso. A gente tem hábito de falar de baixa autoestima, mas não é comum a gente falar de excessiva autoestima. A gente até fala de autoestima elevada, mas autoestima elevada enquanto algo positivo, né? Que é alguém que tem uma autoestima, uma estima que é positiva. Então, levando em conta esse conceito, eu fico pensando que quando a gente fala em excesso, a gente não está mais falando de autoestima, né? A gente está falando de uma outra coisa, porque o nome que a gente dá, autoestima, é para o sentimento adequado de que eu sou amado e querido por ser quem eu sou. Então, talvez a autoestima em excesso fosse um comportamento arrogante, prepotente,
impositivo algumas vezes, e aí a gente talvez não chamasse de autoestima. E aí sim, com certeza, é um tipo de comportamento que não é desejado, que traz prejuízos para o ambiente, imagina o ambiente de sala de aula, né? Mas também para a vida dessa criança. Então, isso também precisa de cuidados, né? Sim, esse tipo de comportamento é um problema, né? Mas acho que eu não chamaria de autoestima. Maravilha, Carol, perfeito. Agora uma última pergunta aqui que eu acho que vai abrir dois caminhos para a gente discutir, tá? Então a pergunta é a seguinte: me matei de estudar e não consegui a nota esperada. O que fazer com o aluno nesse caso? Desafio, né? Acho que vem à minha cabeça muitas coisas quando a gente fala disso. Como psicóloga clínica, né, terapeuta que recebe as crianças no consultório, muitas vezes com esse relato, com essa queixa, que eu fico pensando que um professor poderia ajudar, né, uma criança que me trouxe isso. Primeira coisa, se o professor tiver uma escuta para esse aluno ou para esses alunos, para essa sala de aula, né, sobre o que me matei de estudar, o quanto que é esse estudo, o quanto que essas crianças estão se dedicando, como é que elas estão estudando, elas sabem estudar. E aí eu não consegui a nota esperada. O que é a nota esperada? A nota esperada é a nota mínima para ter a média, para conseguir a aprovação no final do ano, ou a nota esperada era uma nota máxima. E aí, muito de ajustar a expectativa às possibilidades, né? Então, será que neste momento da minha vida, com essa matéria, que é uma matéria difícil para mim, eu posso esperar que eu tire a nota máxima? Ou é uma coisa que eu tenho dificuldades e tudo bem eu não ter nota máxima? Tudo bem eu ter o mínimo esperado para aprovação? Então, eu penso muito de poder escutar, se houver espaço, esses alunos. E aí fico pensando nas questões de aprendizagem mesmo. Né? Você falou de 2 caminhos, você quer me falar? Posso complementar? Então, eu acho que a gente tem essa... Primeiro, a gente precisa entender, né, o que é esse me matei de estudar, né? Porque muitas vezes as crianças elas podem estar estudando de uma forma que não é tão funcional também, né, para aquele tipo de avaliação, para aquele conteúdo, etc. Ou o me matei de estudar não se matou tanto assim, na perspectiva daquela criança, realmente ela fez muita coisa, né? Mas no final das contas a gente precisa orientar que talvez precise de um pouco mais de estudo e etc. Então acho que esse é um ponto muito importante, né, da gente entender o que essa criança tem feito para conseguir ter um bom desempenho naquela prova, né? E aí tem uma outra perspectiva que eu acho que a gente também precisa pensar, é que se aqui a gente está tendo uma criança que está com muita dedicação, que está estudando muito, que está, né, tentando atingir aquele desempenho, né, não necessariamente o máximo, mas que seja o desempenho mínimo na média ali, né? Então, essa criança está se esforçando e ela não está conseguindo aprender, e aí a gente precisa pensar se aquela criança tem dificuldade de aprendizagem, se a gente pode pensar numa perspectiva de uma avaliação pedagógica, né? Mas a gente também precisa pensar que muitas vezes, quando a criança estuda, se dedica, faz a prova, será que aquela prova de fato está conseguindo avaliar aquilo que ela se propôs a avaliar? Então, por exemplo, muitas vezes as crianças, elas dominam o conteúdo, né? Você consegue ver que a criança aprende em sala de aula, na conversa, no dia a dia, nos exercícios, você consegue perceber que aquela criança, ela compreendeu aquele conteúdo, mas aí quando chega na hora da prova, o desempenho dela não é tão bom. E aí a gente pode ter várias possibilidades, né, Carol? A gente pode ter um nervosismo pré-prova, né, que é muito comum, que vai afetar, né? Mas a gente também muitas vezes pode ter uma avaliação
que talvez não tenha sido tão adequada, talvez não tenha conseguido atingir o objetivo de fato verificar se aquela criança aprendeu aquele conteúdo. Então, eu acho que a nota, né, apesar de eu ter minhas ressalvas com nota, né, que eu acho que nota é uma questão um pouco delicada, eu acho que a nota ela vai dizer tanto da aprendizagem daquele aluno, quanto das estratégias que foram usadas por aquele professor para apresentar aquele conteúdo e as estratégias avaliativas, né? De que forma aquele professor está avaliando aquela aprendizagem. Então, a nota ela vai ajudar a gente a entender se a criança aprendeu, mas ela também pode ser um bom termômetro para medir se a forma como a gente está apresentando os conteúdos e a forma como a gente está avaliando aquela aprendizagem, ela está adequada para aquela turma, para aqueles alunos com as suas diferentes características. O que você acha, Carol? Sim, concordo totalmente, faz todo sentido. E o que você falou, né? Dos dois lados, de olhar então para o que é o comportamento do aluno e o que é o comportamento do professor. E acho que nesse aspecto da gente pensar, né, a aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Então eu tenho o que está sendo oferecido em termos de conteúdo e de estratégias, e eu tenho a condição daquele aluno. Então, se eu puder ter acho que eu mencionei isso de alguma forma mais superficial para cima, né? Uma possibilidade de avaliar o aluno em relação ao desempenho dele próprio. Então, ele teve um desempenho inicial e agora ele conseguiu aprender em relação ao que ele estava aprendendo antes. Mas, às vezes, essa nota ainda não é a nota esperada, né? Seja por ele, seja na avaliação, nos critérios de avaliação escolar, né? E aí, eu sei que é uma questão ampla, talvez mais polêmica, mas até de pensar em alternativas de avaliação, né? Então, eu posso aplicar diversas avaliações diferentes, eu posso conversar com esse aluno e verificar se ele tem uma dificuldade com expressar escrevendo, então a gente também vai fazer atividades em que ele se expresse falando, e isso também favorece o desenvolvimento de uma maior variedade de habilidades, e aí, consequentemente, mais autoconfiança para esse aluno ao longo da vida dele, não só ali no contexto escolar, mas para a vida, né? Maravilha, Carol. Eu fiquei pensando aqui também um outro aspecto, né? Que seria num sentido assim. Então, a gente falou de todos os possíveis fatores que estariam relacionados ali com essa nota, né? Mas se a gente olha para a situação em que a criança já tirou a nota e foi uma nota ruim, a criança está apresentando um sofrimento ali, o que a gente pode fazer com esse aluno nesse caso? Então, a gente pode acolher, né? A gente pode acolher e falar justamente isso, que muitas vezes uma avaliação ela não vai ser capaz de medir tudo aquilo que você sabe, porque existem muitas coisas que estão envolvidas aí, né? Se aquela criança estava se sentindo bem naquele dia, se ela não estava, o que aconteceu em casa antes, se ela chegou atrasada e chegou já mais agitada e não conseguiu fazer, né, ter o seu melhor desempenho ali. Então, eu acho que também é muito importante a gente cuidar da ideia que esses alunos têm, do valor que esses alunos dão para o próprio desempenho em cada avaliação, né? Porque às vezes você pode ir mal numa avaliação, na outra você já vai bem. Então, assim, a avaliação que eu fui mal significa que eu não sei o conteúdo? Não, talvez signifique que naquele momento você não estava bem para fazer aquela prova, você ficou nervosa, você ficou nervoso, algo nesse sentido, ou a forma como a avaliação foi estruturada para você não ficou muito claro, está um pouco complicado de entender, então isso vai ser refletido no desempenho, né? Então, assim, eu acho que é muito importante esse cuidado de que a avaliação está ali para te dar um feedback de como que está a sua aprendizagem. Mas se você não foi bem naquela avaliação, principalmente se tiver a possibilidade de outras avaliações, né? Eu acho que dá para a gente entender que
tá tudo bem, a gente não vai estar bem todos os dias, os professores não vão estar bem todos os dias, e as crianças também não. Então, algumas avaliações, sim, a gente vai acabar tirando uma nota inferior do que a gente esperava, e tá tudo bem, vamos para a próxima avaliação, vamos ver se na próxima a gente consegue melhorar. O que você acha, Carol? Sim, acho excelente, e tudo isso que você trouxe tem uma relação muito direta também com autoestima, porque, especialmente no contexto que a gente está vivendo, de uma cobrança muito grande, né? Que eu tenho que funcionar o tempo todo, que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que dar conta de tudo, e isso vale para todo mundo, né? Os professores estão sendo cobrados disso, as crianças estão sendo cobradas, os pais estão sendo cobrados. É um movimento cultural muito forte e que a gente que cuida da saúde mental, principalmente das pessoas, tem tentado retomar, que a gente não é uma máquina, nem as máquinas funcionam perfeitamente todos os dias, né? Nós menos ainda. Então, nós somos seres que temos emoções, que temos um corpo, que nem sempre está funcionando bem, o sono impacta, o que a gente comeu impacta, como as pessoas que a gente ama ou que a gente convive estão, também nos impactam. E isso tudo impacta tudo que a gente faz, especialmente numa criança. Então, poder ensiná-los que nada disso é definitivo, que nada disso diz sobre quem eles são, mas sobre quem eles estavam naquele momento, vai fazer uma diferença muito grande. Então, hoje eu não consegui ter a nota que eu gostaria, mas da próxima vez eu vou usar uma outra estratégia, eu vou pedir ajuda porque eu não consegui entender, eu vou tentar dormir mais cedo, inclusive, acho que essa é uma outra contribuição, que se vocês tiverem condições, né, professores e professoras, de cuidar, de ajudar os alunos nesse autoconhecimento, né, de prestar atenção como eles aprendem, como é mais fácil para eles, de vocês observarem esses alunos dentro de sala de aula e irem favorecendo as habilidades que cada um tem, reconhecendo isso e reconhecendo, como eu falei, as diferenças, como ser como cada um é, e que isso os faz, né, o João, a Maria, a Patrícia, cada um com a sua carinha, sendo importante dessa forma, fica mais fácil aceitar que hoje eu não fui bem como eu gostaria, mas o meu colega foi e tá tudo bem, e no outro dia vai ser diferente, né? Porque ainda inclui a questão da comparação com o outro, além da comparação consigo próprio. Então, acho que faz muito sentido isso. Carol, que conteúdo rico. Eu acho que, assim, ficou incrível. A galera vai gostar muito. E eu só tenho a te agradecer por ter topado, por estar participando aqui, né, desse trabalho com a gente. Eu acho que a gente falou sobre assuntos muito importantes que eu acho que às vezes são um pouco discutidos. Então, eu acho que que todo mundo precisa ter acesso a esse tipo de discussão, porque quando a gente começa a olhar para a criança nessa perspectiva de um cuidado com essa autoestima, de um cuidado com essa autoconfiança, a gente vai construir adultos mais seguros, adultos mais independentes, adultos que vão ser realizados profissionalmente, pessoalmente, etc. Então, esse trabalho começa com a gente que está na educação infantil, com a gente que está no fundamental e vai para a vida. Então, Carol, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui hoje com a gente. Foi muito bom. Obrigada, foi um prazer, eu adorei. É muito bom poder falar desses assuntos e poder pensar mesmo na construção e no desenvolvimento dos pequenos para que eles sejam felizes, independentes, realizados na vida. Espero que tenha atendido às expectativas e tirado as dúvidas das pessoas, principalmente que enviaram. Maravilhoso, Carol. Esse foi o nosso último podcast, então. Fechamos com chave de ouro aqui essa nossa sequência de podcasts. Foi um prazer para mim fazer todos esses podcasts e principalmente falar sobre temas que para mim são muito importantes, não só
enquanto profissional, mas enquanto pessoa. São temas que eu acredito muito. Então, foi muito bom, foi muito bom. Obrigada a todo mundo que assistiu todos os podcasts até aqui. E a gente se vê numa próxima oportunidade.